Vós que ressuscitastes com Cristo, buscai agora as coisas do alto, é o que nos diz o apóstolo São Paulo. Repito isso. Vós que ressuscitastes com Cristo, ou seja, sacramentalmente, pelo batismo, procurai agora as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Caros fiéis, para acolher e aplicar efetivamente tal exortação, sejamos imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Entendamos, porém, o que significa isso. Imitar a Deus com relação à sua misericórdia. Entendamos o que significa a misericórdia de Deus, o que na prática isso quer dizer. O que significa a misericórdia divina? Bem simplesmente, tal misericórdia, a misericórdia de Deus, é a sua bondade benevolente que age poderosa e eficazmente para nos afastar do mal, para nos livrar do mal. Eu vou repetir isso. A misericórdia de Deus é a sua bondade em ato, a sua bondade benevolente que age poderosamente, eficazmente para nos afastar do mal, arrancar o mal da nossa existência. Logo, da mesma forma, já que é questão de imitar a Deus, exerçamos também nós a bondade já presente em nossas almas, a bondade que já existe em nós, ou aquela que Deus ainda nos concederá, isso de maneira benevolente, como Deus, que exerce essa sua bondade de maneira benevolente para afastar o mal de alguém. Façamos a mesma coisa. Nós recebemos este dom, essa virtude, o dom da bondade, a virtude da bondade, para, sim, fazermos o bem e aplicá-la de maneira benevolente para ajudar o próximo, de maneira efetiva e concreta, afastando do próximo o mal, afastando de alguém o mal, em primeiro lugar de nós mesmos. Vamos lembrar que a misericórdia que deve ser exercida em favor do próximo precisa ser exercida, em primeiro lugar, em favor de nós mesmos. Lembremos a formulação do segundo mandamento a esse respeito: amar o próximo como a nós mesmos. Então, se devemos ser misericordiosos para com o próximo, ora, isso começa por nós mesmos. Sejamos misericordiosos com relação a nós mesmos. Vamos aprofundar então essa questão. A pergunta é: se a misericórdia é a bondade que age para nos afastar do mal, o que é o mal? Não é uma pergunta retórica, nem uma pergunta simplesmente filosófica, ela é extremamente prática. O mal é essencialmente a privação de um bem. Exemplos? Vamos lá. Há o mal, que é a privação do necessário para a subsistência do corpo. Quando uma pessoa não tem o necessário para comer, ora, a fome que ela sente é um grande mal. A privação do alimento necessário é um grande mal. Ainda o mal da privação da saúde, a saúde é um bem. A privação de tal mal, a enfermidade, a doença, a privação deste bem, a enfermidade, a doença é um mal. Há também o mal da privação da necessária instrução. A ignorância. Nada melhor do que conhecer aquilo que nos é necessário, aquilo que nos é útil. E quando nós somos privados da instrução necessária, quando ela se faz ausente, nós conhecemos o mal da ignorância. Quando isso diz respeito à nossa vida espiritual, grande ignorância é essa. A privação da instrução necessária com relação à religião. Grande privação, grande mal. Ainda o mal da privação da graça de Deus, sendo a graça de Deus não só um bem importante, mas o bem superior a todos os outros. Ora, a privação dessa graça, que é causada pelo pecado, é um grande mal, sendo o pecado ele mesmo já um grande mal. Há esses males que eu citei como exemplo. Citados aqui, sim, em guisa de exemplo, correspondem às obras de misericórdia correspondentes que nós conhecemos. Ora, não é o caso de apresentar as 14 de maneira exaustiva aqui, mas dar alguns exemplos correspondentes a essas citações que eu acabei de fazer. Então, dar de comer a quem tem fome significa realizar a misericórdia junto às pessoas que são privadas do necessário para a sua subsistência, livrá-las do mal, então, da carência daquilo que é necessário. Livrar as pessoas do mal, da fome, da miséria. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar vestes àqueles que não as têm. Ora, são as 3 primeiras obras de misericórdia corporal. Visitar os enfermos, ou simplesmente auxiliá-los com relação à recuperação da saúde. Ora, se eu puder fazer alguma coisa para que aquela pessoa tenha melhores condições de vida com relação à sua saúde, eu vou fazer, por que não?
Aquela pessoa, por conta da sua pobreza e extrema miséria, não tem o necessário para cuidar da sua saúde. Eu posso fazer algo? Levando para ela, por exemplo, o medicamento necessário, por que não fazer? Auxiliar alguém, por exemplo, que não tem o tratamento de saúde, de que tanto precisa, e eu posso fazer algo para que ela tenha acesso a isso, por que não fazer? Estamos falando aqui, caros fiéis, sim, de coisas bem concretas em termos de misericórdia, em termos de aplicação da bondade de maneira benevolente para afastar o mal de alguém ou afastar a pessoa do mal. Dar bons conselhos, como isso é importante para afastar alguém do mal, ensinar a verdade aos que a desconhecem, corrigir os que erram, há a correção fraterna. E por fim, ainda, como exemplos, sem ser exaustivo, favorecer pela oração e por outros meios adequados a conversão, a santificação e a salvação eterna de alguém. Ora, a pessoa que se encontra afastada da graça, a pessoa que se encontra privada daquele meio essencial necessário para ter acesso à vida eterna, vive um mal enorme. Ora, ajudar essa pessoa a converter-se, a mudar de vida, a acolher a graça, a perseverar nessa graça e, mais do que isso, permitir que tal graça cresça na sua vida, ajudar a pessoa a se santificar, ora, que grande gesto de misericórdia é esse? Já que estamos falando de bem e de mal, estamos falando de males, é importante lembrar que há essencialmente dois tipos de mal, de males. Os males relativos, como nós chamamos assim, males relativos e o mal absoluto. Essencialmente são esses dois tipos. Repito, males relativos e o mal absoluto. O que é isso? Os males relativos, como por exemplo os males físicos, doenças, enfermidades, catástrofes naturais, etc., que podem se prestar tantas vezes à conversão de alguém a um bem, portanto, são chamados de males relativos por conta disso. São a privação de um bem físico, de um bem material, mas quando nós consideramos, por exemplo, a existência deste mal providencialmente na vida de alguém e percebemos que Deus tira disso conversão e uma vida melhor para alguém, ora, de fato é um mal relativo. No final das contas, fisicamente é um mal, mas Deus tirou disso e quis tirar disso um bem, e um bem que supera em muito aquele mal físico. É um mal relativo. Mas há também um mal absoluto. E já vou direto dizer qual é. O pecado como mal moral. O mal moral, o pecado é o mal absoluto. O mal absoluto, que é aquele que Deus não pode querer diretamente, nem como meio, nem como fim de alguma coisa. De novo, o mal absoluto, o pecado, é aquele que Deus não pode querer diretamente, nem como meio, nem como fim de alguma coisa. Embora, através da sua vontade, digamos, permissiva, respeitando o nosso livre-arbítrio, permite que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio de uma maneira até mesmo abusiva, embora não queira que isso aconteça. Sendo ele o pecado, vamos falar do mal absoluto, o pecado, ofensa a Deus, tal ofensa se apresenta como negação de Deus. Negação, ao menos na ordem prática do ser de Deus. Consideremos diretamente a esse respeito o pecado mortal. O pecado na sua expressão máxima. Mais uma vez, a ele corresponde a privação do maior bem. Ao pecado mortal corresponde a privação do maior bem, do sumo bem, pela privação da graça, a mais importante, que é a graça santificante. E nós sabemos que a privação desta graça nos coloca numa situação de grave risco. Morrer num estado como esse, de privação da graça santificante, ou seja, morrer num estado de pecado mortal, é uma outra maneira de dizer a coisa, ora, nos coloca numa condição de condenação eterna. Logo, quando dizemos que este é o maior mal, estamos falando disso. O mal absoluto, ele, na sua expressão máxima, acarreta este mal infinitamente superior a todo e qualquer mal físico. Para nos livrar de tão grande mal, falando desse, do mal acarretado pelo pecado mortal, para nos livrar da condenação, o Verbo eterno aceitou fazer-se homem, assumindo a condição de servo, como nós sabemos muito bem, como meditamos tantas vezes nesses últimos dias. Ele que nos trouxe a plenitude da revelação divina, ele que nos apresentou a sua lei, sofrendo por nós a sua paixão e morrendo na cruz. E nós sabemos muito bem para quê? Para nos salvar
do pecado, para nos livrar da condenação eterna e para nos livrar também da influência do demônio sobre nós por conta do pecado. Sim, através dos mistérios da encarnação, paixão, morte e ressurreição, e também da instituição da sua igreja e dos sacramentos, e sobretudo da administração de tais sacramentos, o Cristo Jesus nos livra do pecado, nos livra do inferno e da dominação do demônio. Ao nos livrar do pecado, ele nos livra do maior mal que há. Lembro isso mais uma vez. Lembremos, caros fiéis, que o pecado é, sim, o maior mal, na ordem geral das coisas. Não estou falando aqui de uma comparação que se dá em âmbito da sensibilidade, o que dói mais, o que dói menos, aquilo que, enfim... Não, não. Na ordem geral das coisas, naquilo que são os verdadeiros valores, na escala e hierarquia dos bens todos, o pecado é, sim, o maior mal, já por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque é ofensa a Deus. De longe, como sabemos, a maior que há, infinitamente maior do que qualquer outra ofensa, já que sendo a ofensa sempre, vamos nos lembrar mais uma vez, sendo a ofensa sempre diretamente proporcional à grandeza e à honra da pessoa ofendida, o pecado, é claro, é ofensa feita contra Deus, o ser infinito, o ser supremo, e, portanto, é ofensa infinitamente superior a toda e qualquer outra ofensa. Por esse fato, já se trata do maior mal. Já por aí, já é o maior mal enquanto ofensa feita a Deus. Com relação a nós agora, o pecado é ainda o maior mal. Sim, no que diz respeito a nós mesmos. Consideremos aqui especificamente ainda o pecado mortal. Porque, de fato, ele é a única, vejam bem, a única coisa que nos priva da graça santificante. Mais uma vez, não é a pobreza, não é a enfermidade, não é falta de beleza física, nada disso nos priva da graça. Somente o pecado mortal, nos privando, portanto, do sumo bem, nos privando da vida eterna. Já nesse sentido, com relação a nós, com relação à hierarquia, à escala dos bens, é o maior mal, porque a única coisa que nos faz perder o bem maior, o bem supremo, o sumo bem, que é o próprio Deus, e a posse de Deus na alma. É óbvio, portanto, que a ação, caros fiéis, ou o conjunto de ações destinadas a nos livrar do pecado, e sobretudo do pecado mortal, corresponde ao mais alto grau de exercício da misericórdia. Tudo aquilo que concorre para nos livrar desse mal maior se situa no nível da maior expressão de misericórdia que há. Livrar alguém do pecado é suprema e perfeita aplicação da misericórdia. Ou seja, o nível mais elevado de prática e de exercício da misericórdia. Livrar alguém do pecado. Entendem? Acho que agora aonde quero chegar. É o que o Cristo fez morrendo na cruz por nós. Na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo manifestou o mais alto grau de misericórdia que nós podemos conhecer com relação a nós. Muitos se equivocam nos tempos atuais, caros fiéis. Eu vou repetir isso. Muitos estão muito equivocados nos tempos atuais, falando ou agindo escandalosamente como se a misericórdia fosse uma espécie de licença para pecar sem culpa. Não! Muita gente tem dito, não, em nome da misericórdia, deixa fazer isso, deixa fazer aquilo, e até incentiva a fazer coisas que ofendem a Deus. Em nome da misericórdia, que grande abuso! Não, misericórdia não é licença para pecar sem culpa, ou até mesmo incentivo para o pecado, como muitas vezes se faz em nome da misericórdia. Nada mais diabolicamente errado, uma vez que se quisermos imitar realmente a Deus e cumprir a sua santa vontade, devemos ser misericordiosos como Ele é misericordioso, combatendo o pecado de maneira eficaz, para afastar dele as pessoas, ajudando-as a livrar-se deles, e não o contrário, ajudando as pessoas a afastarem-se dos pecados, a começar por nós mesmos. Repito, a misericórdia deve ser aplicada em primeiro lugar na nossa própria vida. Se o ápice, o sumo grau de exercício da misericórdia é livrar as pessoas do pecado, ora, isso vale para nós também. Grande gesto de misericórdia realizamos em nosso favor quando lutamos contra o pecado na nossa vida. Isto é, ser misericordioso para consigo mesmo, com relação à vida eterna, significa lutar com unhas e dentes, como se diz, sempre com o necessário auxílio da graça de Deus,
contra o pecado, seja ele qual for, em qualquer circunstância. E isso é viver a misericórdia imitando ao Deus misericordioso. E se nós nos amamos assim de maneira perfeita, amaremos da mesma forma o nosso próximo, sendo verdadeiramente e não falsamente misericordiosos. Que assim seja, caros fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.